Bom, pessoal, então vamos lá. Terminamos aí falando em tipos de indústrias, tá bom? Deixa eu ver se meu microfone está falando certinho, está falando, tá legal. Então, em tipos de indústria. Então, nós vamos ter as indústrias de bens de produção ou as indústrias de base, indústrias pesadas, que foram aquelas que o Getúlio começou a querer implementar no país, com a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, que são as indústrias que gastam muita energia, transformando as matérias-primas para as outras indústrias. Ou seja, elas não produzem para o consumidor final. Elas pegam aquela matéria-prima no estado bruto, por exemplo, pega o minério e vai transformar o minério de ferro e o transforma numa barra de ferro, de maneira que a indústria que vai manipular aquela barra de ferro, a indústria da construção civil ou qualquer outro tipo de indústria, né, transformar aquele ferro em outro produto. Geralmente, elas ficam instaladas muito próximas aos locais fornecedores de matérias-primas e depende de uma boa rede de transporte. Vamos ter exemplo aí, siderúrgicas, petroquímicas, indústrias de cimento. Legal, seguimos aí. Outro tipo de indústria são aquelas indústrias de bens de capital, que são aquelas que produzem produtos, não são matérias-primas. Eles já manipularam a matéria-prima para que outra indústria utilize na produção do seu produto. Isso é muito comum, por exemplo, na indústria automobilística. Você reparou que as indústrias automobilísticas são chamadas de montadoras de veículos? Você sabe por quê? Porque elas compram. Quem faz o motor é uma em outra indústria, quem faz o pneu, quem faz a roda, quem faz o amortecedor são as indústrias de bens de capital. Eu, igual falei, trabalhei numa empresa que fazia o gatilho para a furadeira da Bosch, só o sistema de gatilho. Então, são empresas especializadas em produzir produtos que vão ser agregados a outros produtos também industrializados. Legal, então aqui temos como exemplo de material de componentes eletrônicos, né? Aquela indústria que fabrica, por exemplo, a ventoinha que depois vai ser montada dentro do computador, as de máquinas, as de motores para carros ou aviões, lembra? Das empresas montadoras. E elas, por isso que elas são chamadas de montadoras de veículos. Elas montam, elas não fabricam veículo desde a sua origem. Lá no sistema fordista, os primeiros automóveis tudo era produzido dentro da empresa. Depois se chegou à conclusão que o produto sairia mais barato se você tivesse uma empresa especializada em fazer o amortecedor. Beleza? Indústria de bens de consumo, a gente não precisa se aprofundar muito, são aqueles produtos que eu vejo nas vitrines aí, vestuário, tênis. Quem investiu muito nisso hoje é a China. A China investiu pesado nessas indústrias de bens de consumo, porque são aquelas que mais agregam valor ao produto. Então, na indústria de bens de consumo, o retorno financeiro para o país acaba sendo maior, beleza? Então, nós vamos ter os bens de consumo duráveis, que são aqueles que têm uma vida útil muito maior. O exemplo aí, automóveis, eletrodomésticos, os móveis em geral que guarnecem as nossas casas, beleza? E os não duráveis, que são aqueles de consumo direto, vestuário, né, bebidas, remédios, produtos alimentícios, que é aquilo que exige constância, constante reposição. E aqui agora vamos ver uma característica do Brasil, é a má distribuição de suas indústrias, tá? E isso se deu pelo fato histórico. Lembre disso, o Brasil é um país que ele foi sendo ocupado
em consonância com as atividades econômicas que eram desenvolvidas. O Brasil nunca foi pensado no Brasil uma política de ocupação do território. Se falou isso num projeto Calha Norte, na década de 70, na época das bandeiras, que falavam ocupar para conquistar, mas o Brasil nunca foi pensado esse tipo de política por um governo. Como que eu quero exemplificar, por exemplo, para vocês? Então, as atividades econômicas eram nascendo. Então, o Nordeste, se até hoje, vamos dizer que a cana-de-açúcar tivesse ficado muito forte e o Brasil, e ela fosse uma atividade econômica que não estivesse entrada em crise no Brasil. O Nordeste hoje seria a região mais rica, porque as pessoas iriam morar no Nordeste, iriam ficar lá, iriam se desenvolver. Beleza? Mas, conforme as atividades econômicas foram acontecendo, para aquele local foi que a população foi. E isso a gente vai ver daqui a pouco no nosso próximo assunto, que vamos falar sobre, para entender o nosso processo de urbanização. E isso também faz um link à nossa aula de sexta-feira, quando a gente viu a má divisão que existe na divisão da população brasileira. Ou seja, alguns estados têm 87 habitantes por quilômetro quadrado, e eu vou ter regiões lá no norte, lá no Amazonas, que tem 1 habitante por quilômetro quadrado. Beleza? Isso por processos históricos afora. Vamos, por exemplo, os Estados Unidos. Vamos citar um exemplo dos Estados Unidos de política para ocupação. Você já ouviu falar a expressão far west? Far away? Então, isso foi um pensamento americano que eles eram muito ocupados a leste. E havia a intenção de se explorar todo os Estados Unidos para o oeste. Então, far away, far oeste. E uma dessas que foi pensada por isso foi Las Vegas. Onde Las Vegas é hoje era um deserto. Ninguém se interessava em ocupar lá. Então, os Estados Unidos resolveu fazer assim. Pô, aqui é proibido jogatina, jogo de azar, como é no Brasil. Então, vamos colocar um lugar que isso seja autorizado e assim a gente consegue desenvolver a economia daquele deserto. Olha que pensamento legal. E olha, quem não conhece Las Vegas hoje, né? Então, Las Vegas foi criado com esse intuito de criar uma atividade econômica lá nesse deserto, de maneira que a população fosse para lá e começasse a desenvolver as atividades econômicas naquele local. E assim, por fim, desenvolver o interior do país e diminuir, né, a saturação que o leste tem. Porque todos os países americanos foram colonizados de leste para oeste, começaram aqui no Oceano Atlântico, não é? E os Estados Unidos também foi igual. Ele foi colônia da Inglaterra, só que um outro tipo de colonização. A China, por exemplo, isso eu falei na aula passada, lá é outro estilo de governo, lá a pessoa não tem liberdade. Se você nasce num lugar, você não pode se estabelecer em Pequim sem que o Estado te autorize e tenha o interesse do Estado na sua presença em Pequim. Só que eles criam tudo, por exemplo, emprego, ele desenvolve atividade econômica em regiões, de maneira para se fazer com que a população chinesa esteja melhor dividida e não se ature, porque eles são muito populosos. Então, se a população deixar por critérios, deixar acontecer como é no Brasil, isso pode trazer sérios prejuízos para o país em si, depreciação de recursos naturais. Alguém tem dúvida que daqui 20 anos, né, São Paulo esteja com seus recursos naturais praticamente que esgotados, não sendo suficiente, mas não sendo mais viável a habitação das pessoas aqui, porque foi acontecendo, mas já há uma tendência da desmetropolização de São Paulo. Inclusive, os governos já têm tentado fomentar atividades econômicas em outros lugares, principalmente na região centro-oeste,
para que tenha um desenvolvimento também do Brasil faraway, para o oeste. Legal? Então, a gente olha no mapa e consegue perceber isso facilmente. Olha aqui, as indústrias estão centralizadas aonde? No entorno de São Paulo. E isso foi deixando acontecer, as indústrias foram, né, se estabelecendo e hoje São Paulo é o que há. E a grande São Paulo também, aqui não é só a capital, aqui tem a grande São Paulo, tem grandes centros urbanos próximos também, como São José do Rio Preto, né, vamos ter Campinas, que são Sorocaba, que já são grandes centros urbanos que as indústrias se falam, né, se comunicam e, por exemplo, indústrias ligadas a outras indústrias. Legal? Então, aqui você vai ter o Rio de Janeiro. Aqui dá para a gente entender mais ou menos os processos de conurbação, que nós vamos estudar depois, e provavelmente o nascimento de megalópolis, que a gente já vai falar. Beleza? Então, aqui, ó, no Paraná, vamos ter indústrias mais ligadas ao setor alimentício, principalmente aqui próximo ao porto, vamos ter, por exemplo, Perdigão, Sadia, que são grandes centros do agronegócio, os complexos agroindustriais, tá bom? Que aqui, por exemplo, tem a criação do Chester. Quem já viu um Chester aí? Chester, na verdade, é um frango bem grande, né? Ele não é uma ave em si, ele é um frango, é um galináceo bem grandão. Aqui nessa região do Paraná, aqui, é muito forte. Perdigão, Sadia, é muito forte aqui essa cultura de suínos e avinos aqui no Paraná, principalmente também para exportação. Por isso aqui, ó, as indústrias próximo aos portos. Por quê? A indústria precisa escoar a sua produção. Então, era necessário que o Brasil desenvolvesse ferrovias, né? E tem, a gente viu agora inaugurar uma aí que está ligando o norte ao o complexo aqui de São Paulo, de maneira que os produtos sejam escoados para os portos aqui e o Brasil assim consiga se desenvolver e que Deus nos ouça, ser um país grande como ele é, como ele merece ser, né, para nossas próximas gerações aí terem um mundo melhor, um Brasil melhor. Então, vamos falar aqui, por que que industrialização é importante você estudar e junto com urbanização? Porque elas estão ligadas, tá bom? As pessoas vão para onde estão os empregos e melhores condições de vida. Então, a ocupação do nosso território brasileiro sempre foi baseada em suas atividades econômicas. Isso é muito importante. Lembra que eu falei agora de pouco? Por exemplo, no Brasil colônia, o início do século XVI, né, o Nordeste era mais povoado e a população rural. Por quê? Lembra do plantation, as grandes latifúndios de cana-de-açúcar, mão de obra escravo, daí tinha as colônias, né? Então, foi assim que se desenvolveu, porque a população ia para onde estava a bufunfa. No Brasil colônia ainda, vai haver depois, lá no começo do século XVIII, né? No começo do século, meio do século XVII, né? 1630, 20, vai haver a descoberta de ouro e prata na região de Minas Gerais. Então, daí começa a haver uma migração dessa mão de obra para essa região. Era o tal lá do Eldorado, que o pessoal estava buscando, um lugar que nascia ouro. Então, não foi, né? Houve essa expectativa, inclusive, da metrópole, mas não foi o ideal. O Brasil não tem tanto ouro assim, né? Daí também vai ter Serra Pelada, vai ter outra, vai ter a região de Diamantina com os diamantes, mas não era tudo isso, tá? Como se esperava, tá bom? E daí depois vamos para o Brasil Império, vai haver no Brasil Império o crescimento da cafeicultura, né? Começando ali no Vale do Paraíba e depois se estendendo mais para o norte de São Paulo. E isso
vai fortalecer São Paulo. No começo do século XIX, São Paulo vai começar a ganhar espaço e se tornar o maior centro comercial e o maior centro urbano, né, do Brasil e um dos maiores do mundo. Beleza? Mas no Brasil Império ainda tínhamos a população majoritariamente rural. No Brasil, Primeira República, 1889 até 1930, antes da Era Vargas, antes da Revolução de 30. Vamos ter também um processo de industrialização e urbanização um pouco mais lento. As pessoas começavam a vir, mas mais naquele setor terciarizado, alfaiates, artesãos, que ainda estavam começando a industrialização dos seus produtos. Para vocês entenderem a dinâmica. Entender a dinâmica? Do Nordeste, veio para a região de Minas Gerais e São Paulo vai ficar... São Paulo começa também a ganhar espaço, principalmente, pessoal, lembra que depois São Paulo tem a cultura do bandeirante? São Paulo também vai começar a ir para Minas Gerais e também começar a trazer algumas riquezas. E também haviam aquelas bandeiras que levavam pelos rios produtos feitos aqui para essas regiões lá de Minas Gerais. Então já começa a se ter um interesse aqui na região de São Paulo para o comércio, para a produção de produtos manufaturados, roupas, botas, chapéu, para o pessoal que estava dedicado lá nas Minas Gerais. E então, depois do Brasil, na Primeira República, vai ter esse processo de industrialização, principalmente no entorno da cultura do café e urbanização bem lento. Na era Vargas, então, né? Aqui vamos voltando. Na era Vargas, vai ter esse início do êxodo rural brasileiro. Então, principalmente com investimento nas indústrias que o Vargas vai promover, a classe operária, né? A crise do café também obriga que os cafeicultores investam seus lucros nas indústrias. Já falamos sobre isso. Então, isso vai atrair, era necessário ter mão de obra. E lembra que o Brasil já não era mais um país escravagista. Melhores condições de vida, a urbana tem melhores condições que a rural, naquela época. Por quê? Lá na zona rural, você tinha hora para entrar e não tinha hora para parar. Meu avô cuidou de uma fazenda, era empregado de uma fazenda. Começava às 4 horas da manhã e ia até 6 horas, 6h30, não tinha horário. Já aqui, com o Vargas, a população urbana, os operários começam a ganhar uma proteção, jornada de trabalho bem definida, proteções trabalhistas, vai ter o fortalecimento dos sindicatos para proteger, né, brigar pelos direitos desses trabalhadores, que era uma população rural e analfabeta. Uma vez, pessoal, que o ensino obrigatório começa só na década de 70. Antigamente não tinha escola. O Estado não era obrigado a te dar educação. Então, a partir da década de 70, o governo militar vai estabelecer o ensino obrigatório no Brasil. Então, nós tínhamos, no começo do século, até o meio do século XX, uma população rural e analfabeta. O governo JK, nós já falamos disso, vai trazer para o Brasil as transnacionais, montadoras de caminhões, de automóveis, e vai haver, então, começa no governo do JK aquela fuga da seca, né? Principalmente o pessoal do Nordeste vindo para São Paulo e Rio de Janeiro, e transformando essas cidades nos monstros que hoje o são, né? Que marginalizam muitas pessoas moram em comunidades. Agora mesmo a gente acaba de assistir essa tragédia horrível que aconteceu aqui em Franco da Rocha, né? As pessoas vão morando, ocupando um morro, e o morro não é para ser ocupado daquela forma, né? E com chuvas igual essas são as tragédias anunciantes, né? Famílias sendo soterradas, crianças, as pessoas morrendo aí, como a gente está vendo aí no noticiário em Franco da Rocha. Governo militar, né, vai ter o fortalecimento também das áreas urbanas. Então, a partir da década de 70, a população passa a ser
majoritariamente urbana. Então, na década de 70, ocorre a população urbana ser maior já que a rural, e esse processo vai se estabelecer com, depois, além da urbanização do êxodo rural, nesse processo ainda vai haver a metropolização, que é o quê? As pessoas saíram já eram urbanas, já moravam na zona urbana, só que vão partir então para as metrópoles, por exemplo, como São Paulo e Rio de Janeiro. Então aqui, ó, vamos falar de urbanização, precisamos falar dessa palavrinha aqui, ó, conurbação. O que é o quê? É o fenômeno urbano de que duas cidades se encontrem, de maneira que em determinado bairro, se você atravessa a rua, já é outra cidade. Não há um limite bem definido. Quem é de São Paulo não consegue visualizar muito isso, porque você sai de São Paulo e já está em outra cidade, né? É muito comum. Mas quem é do interior, ou mora já em Minas, ou mora no interior de São Paulo, você tem um espaço rural, geralmente, né, delimitando bem uma cidade da outra. Então, você anda um espaço não urbano, né? Por isso que as vias são chamadas de vias rurais, as rodovias, né? Rodovias rurais, porque você anda um espaço rural para chegar na outra cidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, no eixo Anhanguera-Bandeirantes, você precisa, né, andar em torno de 20 a 18 quilômetros de uma cidade para outra, tá bom? E em outros estados, essas distâncias são maiores ainda. Então, a cidade no começo era a cidade A, a cidade B, elas foram crescendo, crescendo, até que em determinado momento ocorreu a sua conurbação, que é essa área aqui que as cidades se misturaram. Temos a grande São Paulo, né? Que tem Santo André, São Miguel Paulista, São Bernardo do Campo, Diadema, Guarulhos, Barueri, tudo misturado aí, né? Tudo junto e misturado. Daí aqui nós vamos ter a metrópole. O que seria uma metrópole? É a cidade, né, que é sede de uma conurbação. Então nós temos São Paulo, né, por isso que nós dizemos a grande São Paulo, porque ela está aqui junto, né, com todas essas cidades aqui, ó. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Guarulhos, Barueri, nós chamamos do quê? De Grande São Paulo. É uma área de conurbação, né, intensa. Só que o que é uma megalópole que a gente vê aqui embaixo? Megalópolis seriam, por exemplo, quando duas metrópoles se juntarem. Aqui nós temos, por exemplo, a possibilidade de Rio de Janeiro e São Paulo se juntarem. Isso se a população continuasse com os movimentos de habitação de São Paulo. Mas hoje essa não é a tendência, tá bom? A tendência é, como o Centro-Oeste com o agronegócio está crescendo muito, a gente vai falar isso, hoje o agronegócio é responsável por 30% do nosso PIB. Então, a região Centro-Oeste e Norte, ali, Mato Grosso para cima, as indústrias estão começando a ir para lá. Estão havendo incentivos fiscais para que algumas indústrias ligadas ao agronegócio se estabeleçam lá. Aqui em São Paulo, na década de 90, começou já a esse processo. Algumas empresas saíram de São Paulo e foram para Minas Gerais. Esse fenômeno é chamado de guerra fiscal, tá? Em que os estados fazem campanhas para levar indústrias para lá. Só que as indústrias não pensam só em impostos. As indústrias, elas pensam também em proximidade, em rodovias para escoar sua mercadoria, em proximidade a portos, se há ferrovia, se não há. E agora está tendo um investimento e um movimento da desmetropolização de São Paulo, porque São Paulo está um pouco saturada, as pessoas já não têm emprego suficiente, há muita gente desempregada aqui, e muita gente saindo da capital para o interior ou até para outras regiões. Esse fenômeno é chamado de desmetropolização.
Beleza? Então, a grande probabilidade, pelo panorama de hoje, é essa megalópole, tipo São Paulo e Rio de Janeiro, não acontecer. Porque são duas cidades que hoje apresentam pouca qualidade de vida para a sua população e já não tem tudo isso de emprego. Então, as pessoas agora, com possibilidade de trabalho remoto, né? Você tem andado por São Paulo e cada vez mais vendo plaquinhas em estabelecimentos comerciais que tu alugas, não é verdade? Somente após a pandemia acabou vindo essa cultura do home office. Então as pessoas tendem a querer sair e as empresas veem que isso é menos custoso, porque não vai precisar pagar vale transporte, né? Vai ter um empregado mais produtivo e algumas empresas já enxergando com alguns investimentos em rodovia e ferrovia, já enxergando a possibilidade de se estabelecer próximo aos seus fornecedores de matéria-prima. Legal? Quem fez isso? Nestlé, foi para Minas Gerais, IBA, uma empresa que chama Resch, que faz amortecedores para Chevrolet, ela foi para Minas Gerais também. Então, Minas passou por esse momento e agora nós vemos um deslocamento da população, não sendo mais São Paulo o preferido, e sim já um deslocamento para o interior e centro-oeste. Agora vamos entrar em outro assunto, pessoal, batendo mais um assunto do edital. Energia, as formas e fontes de energia. Legal? E porque esse assunto é tudo interligado. Energia tem a ver com industrialização. Nenhum país sem uma boa base energética consegue desenvolver a sua indústria. Então, basicamente, o que é energia? Energia é tudo que faz as coisas se mexerem. Nós temos energia, nossa energia, em regra, vem dos alimentos, que é um processo químico transformado em eletricidade, e nós estamos aqui falando, mexendo, né? Como é um celular, ele precisa de energia elétrica que vai ficar acumulada dentro da bateria, e assim vai. Tá bom? É isso que é energia. Então, nós vamos ter a energia mecânica, né? Muito usada nas indústrias automobilísticas para trabalhos pesados. Então, eu tenho uma máquina ali que ela exerce um trabalho pesado. Beleza? Vamos ter também a elétrica, que é essa aí que a gente pega na tomada. E, em regra, essa energia no Brasil, a sua grande maioria vem das hidrelétricas. Está muito em pauta esse assunto, hein, pessoal? Prestar atenção em energia, aí pode ser que seja uma perguntinha aí para vocês aí em conhecimentos gerais, energia elétrica, né? Esse assunto pode cair não só em geografia, mas sim ter uma perguntinha aí sobre energia na questão que está em voga. O Brasil está sendo questionado, bandeira vermelha, reservatórios baixos, altos períodos de estiagem de chuva, tá bom? Nós vamos ter também a energia térmica, que é o quê? Você transformar o calor numa energia elétrica. Isso nós vamos ter as termoelétricas. A energia química, né? Que é a que está associada ao carvão e ao petróleo. Eu não coloco ali o combustível no carro, ele depois, com a explosão, ele transforma, né, com a energia da explosão do combustível dentro do pistão do carro, faz com que o pistão se movimente e aquela energia química é transformada em energia mecânica. Em regra, pessoal, as energias elas trabalham em sistema. Por exemplo, no carro, você vai ter energia química transformada em energia mecânica. E no alternador do carro, não tem um alternador, aquilo ali é transformado em energia elétrica. Então, começa na química, vira mecânica e depois você tem a energia elétrica. Isso é a energia que rege o mundo. Tá bom? Vai ter a energia radiante, que é a energia do sol, né? Que hoje tem muito em voga também de você investir nessa energia na sua casa, né? De maneira que você seja um fornecedor de energia, né? Que você, né? Muita gente com investimento aí não é tão alto,
Mas a pessoa que é uma grande consumidora doméstica, ela pode comprar placas, ela faz uma mini usina de energia na sua casa e detalhe, ela começa a jogar também energia no sistema das operadoras de energia. Legal? E também temos a energia nuclear, que é aquela energia liberada a partir de você ter tipo um minério, no caso urânio, que ele ser enriquecido, ele libera uma energia, essa energia é chamada de nuclear, que depois vai ser transformada em energia térmica, e essa energia térmica vai ser transformada em energia elétrica. Legal, pessoal? E qual, então, a nossa principal fonte de energia? A elétrica, beleza? Então, temos aí energias renováveis e não renováveis. Nós somos muito dependentes de energia não renováveis. E qual é essa energia? Petróleo é uma energia não renovável. Por quê? Para se formar um poço de petróleo, vão milhões e milhões de anos. Por que é o petróleo? O petróleo, para quem não sabe, ele é o processo de decomposição de seres vivos. Não tem o churume do lixo? É mais ou menos aquilo. São florestas que foram soterradas e as árvores ficaram ali se decompondo, vira carvão e depois, quando vi, entra no estado líquido. E isso libera gás, isso manipulado. Então, essa energia não renovável, o mundo é muito dependente dela. E o Brasil, ele é muito dependente da energia não renovável. Energias renováveis são energias que você consegue aproveitar de novo. Você pode, as hidrelétricas, né? A gente tem a energia hidrelétrica, né? A maior fonte de energia elétrica nossa vem das hidrelétricas. Tem a eólica, né? Vai ter também algumas aí que a gente tem a eólica, tem a solar, né? Vamos ter energias que são renováveis. Eólica, que aproveita a força dos ventos, vamos ter a solar, tem usinas de ondas também, o Brasil já desenvolveu isso aí, usinas de ondas, e as solares, aí, que são feitas através por placas, grandes placas solares, que ficam captando o sol. Então, o Brasil, isso também é um assunto que tem estado em voga, do Brasil mudar as suas matrizes energéticas para tirar a sua dependência das energias não renováveis. Está aí a crise da Petrobras, né, o combustível chegando a R$ 8,00, sendo que se o Brasil tivesse desenvolvido tecnologias de carros elétricos, hoje os carros elétricos são praticamente todos de tecnologia estrangeira. Então, eles não são acessíveis à maioria da população. Agora sim, tem aparecido motos elétricas, bicicletas elétricas, que têm tendido a mudar essa matriz energética para sair, e isso caiu numa prova da PM, que mostrando lá a porcentagem de energias que o Brasil é dependente de energias não renováveis, tá bom? Beleza? Pessoal, intervalinho de 4 minutos aqui, tá bom? Vamos lá, que daqui a pouco eu já estou colocando para vocês também o nosso